Olá, pessoal. Hoje a gente chegou no ponto alto dos nossos podcasts. A gente passou os 2 dias aqui esperando por esse momento, né? Como eu sempre falo, uma das coisas mais maravilhosas desse trabalho é a gente ter a oportunidade de conhecer as pessoas que a gente é fã, né? As pessoas que a gente consome conteúdo, pessoas que inspiram a gente pelo seu profissionalismo, pelos seus resultados. Uma coisa que eu digo é o seguinte, é difícil a gente encontrar pessoas que falam com propriedade sobre tão variados assuntos. Às vezes, pô, assim, a gente costuma saber que cada um é bom no negócio. Mas, Bárbara, é bacana você falar, é bonito você falar. Assim, você fala com muita propriedade sobre vários assuntos. Você tem assim, um sucesso, não por acaso você tem toda a atenção no mercado. Isso aí, assim, não preciso fazer propaganda da Bárbara Rubim. E ter você aqui hoje, você sabe que a nossa bandeira é o Mercado Livre, então a gente conversou até com o Crispim e tal, o Crispim foi o cara que encheu o saco, o Crispim é bom, vamos botar, vamos envolver. E ter você hoje, a gente poder falar um pouco sobre isso, para mim é uma realização. Então eu agradeço muito você ter aceitado, viu? Primeiro, meu muito obrigado. Você tá me deixando até emocionada, Fábio. Não, mas é verdade. Imagina, para mim é um prazer estar aqui com você. Obrigada aí também pela agenda, por tudo. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Acho que você está carregando uma bandeira importantíssima também, de levar a palavra do Mercado Livre e de tornar o acesso dos integradores ao Mercado Livre mais fácil e mais possível. Eu acho que Isso foi uma coisa que me surpreendeu, assim, de não existir esse acesso, de ser tão difícil, de a gente ter 2 mundos tão diferentes, né? O mundo da comercialização, o mundo da geração ali. Cara, no final de tudo é tudo energia. Energia elétrica a gente vai consumir, com certeza que a gente vai consumir. A gente pode gerar ou comprar, mas que a gente vai precisar dela, a gente vai. Bárbara, o que é que eu queria? Todo mercado de solar já quero muitas coisas, viu, gente? Eu queria falar isso com vocês. O que ele queria? Eu não sei se eu quero saber o que você queria, Fábio. Vamos lá. O que eu gostaria? O que eu queria te pedir nesse momento? Seguinte, que você é conhecidíssimo no setor solar, a gente já sabe, mas o que é que eu queria de você? Um dos vídeos que mais me motivou e que, na verdade, me deu um norte. Eu assisti um vídeo teu que me deu um norte lá atrás. Quando eu fiz o primeiro curso de autoprodução com a Joe, em 2018, 2019, foi um vídeo teu que falava o seguinte: geração distribuída é gerar energia próximo aos centros de consumo. Perfeito. Se for micro e mini, é no regulado. Se for no Mercado Livre, vai ser autoprodução. Tudo que eu construí foi a partir dessa sua definição. Eu não encontrava palavras para colocar isso. Eu sempre disse, gente, é tudo energia, é tudo energia. Mas assim, eu fiz o podcast recente com a Luiz Barça, eu tive a vontade de conversar com o Paulo Guedes. E assim, ver pessoas que conseguem transmitir e ser reconhecidas por encantar através do saber é muito bacana, né? Porque você vê gente que chega num certo nível, doutor, isso, aquilo, e usa isso de uma forma sendo um pouco mais arrogante, sendo um pouco mais elitista, separa. Você não. Você consegue encantar o público, você não fala fácil, mas assim, é bacana de ver assim, quando eu digo que você não fala fácil, é que você fala difícil. É que assim, você procura ser formal e técnica nas suas colocações. Você é correta e assertiva nas suas colocações. E às vezes isso faz com que você não coloque de uma forma simplista, sabe? E você conseguir alcançar um mercado tão amplo de uma gama de trabalhadores tão simples que, originalmente, grande parte dos integradores, eles são simples. Cara, isso para mim, tá ali no patamar do Paulo Guedes, no patamar desse pessoal que sabe encantar com saber, sabe? Queria agora aproveitar você, para que você me ajude aí a puxar essa bandeira. O que é que você vê do futuro da geração? Não vou falar nem geração distribuída, mas assim, como geração. Essa convergência, porque a gente teve, com o avanço tecnológico, a chegada da solar, a possibilidade de qualquer um gerar energia, que antes uma eólica ou uma hidrelétrica não era um jogo para qualquer um. Agora, com uma placa, você gera. Financiamento, hoje a gente tem tudo. E o Mercado Livre está abrindo, né? Eu acredito muito que o trabalho que você fez de trazer, de simplificar a conversa sobre energia elétrica,
de fazer com que todos esses integradores levassem para casa de cada um. Eu tenho a visão, Bárbara, que muito da abertura de mercado veio o trabalho que você fez. O trabalho que você fez, o trabalho que o Crispim fez. Por quê? Porque, assim, vocês fizeram mais pelo setor de energia do que todos os ministros que a gente já teve de Minas Energia. Por quê? Porque vocês deram voz ao povo. Vocês criaram associações, a BGD, a B Solar. O integrador passou a ter voz. Vocês passaram... Cara, você está na Câmara de Deputados, você representa o povo. Cara, isso não parou aí. Então, essa abertura de mercado, ela veio dessa educação do povo. Então, primeiro, gostaria de lhe agradecer agora por todo o mercado, pelo trabalho que você fez. Eu sou bom em agradecer, galera, era sem graça. E eu queria a sua opinião. O que é que você acha que é o futuro da geração? Como é que vai dar essa convergência? O que é que você acha que vai ser agora com o Mercado Livre? Vamos olhar lá na frente. O Mercado Livre chegou para todo mundo. Como é que você vai ver esse novo mercado? São 3 pontos, hein? Futuro da geração. Só coisa simples, gente. Só coisa facinha de responder. E assim, eu vou deixar agora. Você brilhar. Pode apagar as luzes, gente. Ela brilha sozinha. Você botar uma placa aqui, pode botar lá. Rapaz, o Fábio não tá fácil hoje, gente. Olha só, né? Depois ficou aqui, ó, 10 minutos de rasgação de seda. Me recebeu com vinho. Então, vamos lá, vou topar o desafio. Minha parte eu tentei. Não sei se eu fiz, mas eu tentei. Tá no caminho, certamente. Vai. Fábio, eu acho... Primeiro, o futuro da geração. O futuro da geração é ser distribuído. Mas isso é clichê. Né? Assim, a gente fala muito já que o futuro do setor elétrico é um setor elétrico distribuído, descentralizado, descarbonizado, digitalizado, etc. Mas é de fato um futuro de pequenas usinas, como você disse. Né? E é um futuro, eu diria, assustador do ponto de vista do operador do sistema. Porque o Brasil não está acostumado e não sabe lidar com esse futuro descentralizado. Né? O nosso setor elétrico ele foi construído em cima de grandes usinas centralizadas, que são muito mais fáceis de você operar, que o ONS passa a mão no telefone, liga para a térmica e fala para o despacho, ou programa o despacho para começar as 2, e assim o sistema vai rodando. A partir do momento em que você não tem mais 200 usinas geradoras, você vai ter 200 mil, né? Isso sendo conservador, considerando que a gente tem 90 milhões de unidades consumidoras, então a gente tem um potencial de ter 90 milhões de centrais geradoras no Brasil. Então, como é que você opera esse sistema? É um sistema que vai ter que se reconstruir. Então, acho que o futuro da geração, de fato, vai ser a gente pulverizar mais esses centros de geração, tornar também, acho que a gente vai precisar cada vez mais, por causa até das mudanças climáticas, ter essa questão dos microgrids. Pensa, por exemplo, o que aconteceu recentemente em São Paulo. Tá. A gente teve uma super tempestade, e aí, por causa dessa super tempestade, a gente teve comprometimento de diversos pontos da rede da Enel São Paulo. A gente teve mais de 200 mil consumidores que ficaram mais de 5 dias sem luz. Nossa. Na maior cidade da América Latina. Isso aí, obviamente, tem N motivos para isso. Mas se a gente tivesse, por exemplo, redes subterrâneas, mas não só isso, redes que têm as suas pequenas centrais, que são os microgrids, possivelmente o impacto que a gente tinha num ponto específico da rede, ele não ia contaminar cadeias tão longas quanto contaminou, por exemplo, nesse evento que a gente viu. Cara, o que você fala é muito interessante. Vamos lá, talvez a gente hoje tenha um sistema elétrico, vamos olhar ali numa pequena área de concessão, por exemplo, que ele está todo sob o guarda-chuva ali de uma distribuidora e que ele funcionava quando a gente tinha basicamente um sistema unidirecional, onde era saindo da geradora, chegando nas casas, mas que agora talvez seja muito para uma única empresa ou para um único centro operar. Seria isso? A gente precisaria, como eu posso dizer, não trocar, mas assim, a gente teria que ter, como você falou, microgrids, a gente teria que ter micro-regiões, meio que individuais, meio que independentes. Que podem até ser da mesma distribuidora, por Sim. uma questão de investimento, de capex, etc. Mas que conseguem ter um começo, um meio e um fim mais bem delimitado. E aí, a partir do momento, por exemplo, em que a gente tem esses microgrids com as suas centrais de geração, com, por exemplo, um sistema de armazenamento,
com o medição inteligente... Isso é o conceito de Smart Grid, né? Isso é um conceito de Smart Grid, exatamente, junto com a microgrid, né? Então, você finaliza ali dentro de uma realidade. Isso. Então, acho que isso é necessário para tornar o nosso sistema mais resiliente. Entendi. Porque nesse conceito de microgrid, Smart Grid, você começa a ter acesso até essas pequenas centrais geradoras, né? Perfeito. Você vai, por exemplo, o que a ONS era no macro, a gente vai conseguir fazer no micro. No micro, exato. Ou, eventualmente, o ONS continua dando comando como um grande regente. Sim, claro. Mas muito mais fácil da gente controlar as áreas individuais, Por exemplo, mais fácil de encontrar uma falha, mais fácil de, de repente é apenas uma rua, é apenas uma linha que desligou uma cidade inteira. E até pensando, assim, por exemplo, nessa questão da gente ter milhões de centros de geração, de usinas geradoras espalhadas em telhados. Do ponto de vista de controle, de operação do sistema, operar isso individualmente vai ser impossível. Então, a gente vai ter que criar conjuntos ou criar blocos para permitir essa operação. Então, acho que muito do futuro da geração vai perpassar um redesenho mesmo do setor que a gente conhece hoje. E é isso, hoje a gente não está pronto para ter esse setor e a gente não está pronto para operar esse setor. Entendi. Até pouco tempo, a ONS ela não considerava as pequenas GDzinhas lá no site, lá no balanço dela. Com a entrada, você viu que teve uma mudança relevante no setor. A gente passou agora recentemente, com essa onda de calor, eu gosto de dizer assim, o avanço tecnológico ele vai na frente, a regulação depois vai entendendo e vai atrás. Natural. Você quando tem uma ideia, ninguém teve antes. Depois alguém vai ter que entender qual é o impacto daquilo ali. E ok. Mas assim, eu sou fã da Renovável, sempre trabalhei com Renovável. Só que a Renovável em si, o que é que a gente passou agora? A gente teve uma onda de calor. E basicamente, na onda de calor, a gente muda, vamos lá, quando a gente modifica a natureza, a gente muda o comportamento. A gente muda seu padrão de viver, onde é que você vai. Perfeito. Quando eu tava brincando, eu tirei o blazer, fiz sem blazer, porque é um fato pequeno. Porque está muito quente, Porque gente. está muito... Vocês não estão sentindo a temperatura. Vocês não têm ideia. Mas o que acontece? Durante o dia, a gente continua... eu gosto de falar, depois da Revolução Industrial, dividiu o dia em 3 turnos. 8 para dormir, 8 para trabalhar, 8 para lazer. Lá em Recife a gente fica no trânsito. São Paulo também. São Paulo também. Só que, durante o dia, o escritório ele já tem ar-condicionado, já tem um tratamento. Tá bom, vai aumentar um pouco ali o ar-condicionado, mas não vai mudar muito, que já existe. Só que à noite, quando o pessoal foi para casa, voltou de novo a questão do horário de pico, né? Perfeito. O horário de pico, na verdade, é aquela questão de pico, o preço mais caro, é um desincentivo a você usar no horário de demanda, porque senão, por poucas horas, você precisa ter um sistema muito robusto. E isso também é muito causa das renováveis, tá? Vamos lá, gente. Renovável é minha bandeira, tá? Mas vamos lá. A renovável, ela tem muita incerteza associada. Você vê um El Niño que esquenta aqui e tira vento. Baixou a eólica, cara, basicamente tu não tem previsibilidade. Mas aí eu tenho vou colocar uma pimenta aí. Isso. A partir do momento em que a gente sabia que o El Niño ia acontecer, que está acontecendo há meses já, que a gente sabia que o efeito dele ia ser esse, que essa é uma discussão, por exemplo, que a gente está tendo, que o regulador está tendo com a Enel São Paulo também, né? O que é imprevisível? Com a tecnologia que a gente tem, né? Dá para dizer que é imprevisível? Entendi. Mas a gente tem capacidade de resposta? Aí é outra coisa. Eu concordo. Entendeu? Assim, concordo. A gente é que nem a gente vê um meteoro vindo. Vai chegar em 3 meses. Não tem muito o que fazer. Mas assim, o ponto é, por que eu estou levantando esse ponto aqui? Porque o que acontece, por exemplo, a hidráulica. Você tem lá um rio gigantesco, você vai tendo gerações. Então, quando você considera a ENA, você considera a ENA do sistema. Mas a água que saiu aqui de cima, ela leva horas para percorrer todo o sistema. E quando a gente passa por um efeito como esse, a ONS basicamente ela, primeiro garante a segurança, depois preço baixo. E a renovável não tem, às vezes, inércia, não tem velocidade para atingir até mesmo a térmica, porque a gente tem térmica mais cara e térmica mais barata. E a térmica mais barata, às vezes ela é mais barata, mas ela precisa de mais tempo, aquecimento, entrar em operação. A térmica líquida é muito cara, que é o que está fazendo o PLD horário. Assim, eu sou fã de mercados. Né? Eu ia para o mercado financeiro e acabei, por ser engenheiro eletricista, ficando na parte de comercialização, porque eu sou fã da dinâmica de mercados. Como, aí já é outra indagação,
que eu sei que você já está estudando isso, como é que a gente pode proteger de no futuro a gente ter eventos como esse? Porque isso coloca muito em xeque a tua estratégia de comercialização, PLD horária, contabilização. Essa é uma excelente pergunta. Do ponto de vista mais sistêmico, eu acho que o problema não são as renováveis. O problema é o mix de renováveis que a gente tem na matriz. Porque, por exemplo, a gente está no hype do hidrogênio verde no Brasil. Nada contra o hidrogênio verde, gente. Mas assim, num país que tem tanta biomassa, tanto biogás, a gente precisa do hidrogênio verde para se descarbonizar? Sim, o sentimento que eu tenho é que o planejador, ele tá sempre atrás da próxima grande tecnologia, para nunca ser o momento atual. Cara, eu vejo o Brasil, no geral, muito midiático e político e às vezes pouco efetivo. Por exemplo, assim, nada contra, mas eólico offshore. Cara, por que a gente não fortalece nossa rede? Por que a gente não fortalece a solar? A gente tem tanta área, a gente tem tanto terreno aí que a gente não pode utilizar, Nordeste, Sertão e por aí vai. Por que a gente não fortalece a nossa matriz? Eu vejo muito na linha, por que a gente não procura atuar, dedicar investimento, inteligência, recursos nesse ponto? Em ações, não sei como, bateria, salvar mais água, porque a hidrelétrica é a grande bateria do nosso sistema. Como é que você vê o planejador atuando, por exemplo, porque agora a gente passou por uma pequena, vamos lá, é um evento, que é um evento que se prolonga, tem efeitos muito fortes na comercialização. Por exemplo, uma análise que eu estou fazendo na comercialização, eu estou estudando o acúmulo de preço nas comercializadoras, não é energia. Eu quero saber, cara, tá todo mundo vendido a R$130 para o ano que vem. Quanta gente está vendida a 130? Porque quando a gente pega um PLD que vai a 500, gente, a gente quebra, né? Vamos lá. Como é que vai ficar? Abrir o Mercado Livre, veja quanta coisa a gente tem para... E tem muito mais, na verdade, para colocar, né? Acho que assim, esse prato, a salada aqui, ela só tá ficando mais complexa. A gente estava falando a questão de como é que a gente vai lidar com esse sistema e com essas incertezas. Acho que muito do que a gente tem discutido também do ponto de vista de planejamento são os mecanismos de resposta de demanda. Sim. Né? Então, assim, hoje no Brasil a gente trabalha com resposta de geração, que é o que você falou. Sim. Subiu o consumo, liga térmica. Só que ainda mais num momento de o consumidor cada vez mais empoderado, o consumidor no Mercado Livre, né? Então, assim, é um consumidor que ou vai ter um agente, ou ele já se pressupõe que ele já tem um nível assim, de conhecimento um pouco maior no setor, o consumidor gerando a própria energia, sendo um autoprodutor. O mecanismo de resposta de demanda, acho que ele vai ganhar muita tração no país. Então, acho, por exemplo, que as comercializadoras, e sobretudo as gestoras, elas vão ter também que se preparar para isso. Né? A gente hoje está numa discussão agora com o Rafael lá, porque a gente tem que mandar uma previsão de aumento de alguns consumidores para o Ministério que ele pede, a CCE, monitoramento prudencial. A gente está passando... Assim, eu adoro a CCE, eu acho que funciona muito bem, assim, para quem tem que lidar com distribuidora, com a ANEEL e com a CCE, eu tô no céu. Então, depois que migra, é tranquilo de resolver. Mas, assim, eu vejo que, pela quantidade de informação, pelo tipo de informação, o pessoal ainda não tem muita certeza do que tem que fazer. Né? Aí tá vindo um mar de GD, quanta gente tá de giga de GD instalado? 25. 25. E a gente tem o quê? 80 de carga. Né? Claro que tem o fator de capacidade, a carga é flat, a geração solar, o fator de capacidade ali média que é 25, 23%. Ok. A carga bateu 100, hein, nessa onda de calor. A carga bateu 100. Entendeu? Então, será que... Aí eu não sei se cabe a você, mas assim, quando é que você acha que seria o caminho? O que é que você... Olha que pergunta, hein? Como é que a gente resolve todos os problemas do setor elétrico, Barba Rubi? Grava isso. Mas assim, nessa questão específica, você já chegou a pensar? Você já chegou a... Entendi. Não, é que assim, acho que um ponto, não é uma bala de prata. Não tem uma solução mágica para todos os problemas do setor. Não tem. Acho que o que a gente vai ter realmente é um redesenho do setor elétrico, e aí vale lembrar
que o governo, né, o ministro, disse que ia mandar uma medida provisória para o Congresso com essa questão da modernização do setor elétrico. Então, possivelmente, a gente vai abandonar o texto do 414 para chegar a um texto novo do governo tratando dessa modernização. Acho que a modernização vai trazer muito dessa questão de resposta de demanda, de incentivo a novas tecnologias, por exemplo. Outro ponto também importante, eu até comentei na palestra hoje cedo, está aberto uma consulta pública na ANEEL para o marco regulatório de armazenamento. Então, acho que vai ser uma parte... Armazenamento, você fala storage? Storage. Que vai ser uma parte essencial, né? Assim, acho que as usinas híbridas, por exemplo, de solar com armazenamento, de eólica com bateria, acho que isso vai ser uma parte muito importante também da gente conseguir controlar todos Eólica esses com fatores. solar. Eólica com E solar, bateria. para aproveitar exatamente. Então, acho que a gente precisa realmente agregar todos esses elementos de solução. E eu acho que é imperativo que a gente comece a trazer mais, vou dizer responsabilidade, mas mais poder também para o consumidor. Sim, mais participação. Mais participação, exatamente. Porque é isso, assim, não dá mais para a gente operar o setor elétrico pensando somente em grandes cargas, em grandes consumidores, criando uma sistemática de mercado livre mesmo, que foi pensada para esse perfil de consumidor. Sim. Então, acho que é um pouco essa salada. É meio que assim, a gente conhece os ingredientes que a gente tem e que a gente precisa ter, mas a gente ainda não sabe exatamente qual é o melhor prato para fazer com esses sentimento que eu tenho é que a gente ingredientes. está quase lá. Eu acho assim... Você acha? Assim, no sentido... Vamos lá, no sentido técnico, funciona. Mesmo com todas essas dificuldades, tá? Que a gente teve essa questão na distribuidora lá em São Paulo, é um ponto bem específico se a gente olhar o Brasil Sim. como um todo pelo tamanho que é. E não é. Porque se a gente pensar nesse contexto de mudanças climáticas e de eventos extremos cada vez mais Entendi. frequentes, pensa no sul do Brasil. Vai ser daí para frente. Daqui para frente é só para trás. Será que no macro, aí é uma dúvida, tá? Já sai da minha área de expertise. No macro, quando a gente olha ali, transmissão, subtransmissão, ali chegando na distribuição, o sistema é robusto o suficiente? Vamos lá, para garantir a base, a gente tem um sistema elétrico robusto de base, ou a gente realmente vai precisar estruturar muita coisa? Eu entendo que não. Mas, e de novo, também não é minha especialidade. Mas o simples fato, por exemplo, da gente ter um sistema que é tão aéreo, quando a gente olha para a natureza dos eventos extremos, isso para mim já mostra. A gente é um país predominantemente, vamos lá, a natureza aqui ela é muito imperativa. A natureza no Brasil, ela dita muito, né? Como agora. Cara, eu nunca pensei em sair de Recife para passar calor em Minas Gerais. Não do jeito que a gente está passando. Os eventos que aconteceram no Sul. Recentemente não, mas no Nordeste já teve também eventos de clima extremo. Amazônia na seca. Amazônia na seca. A gente já teve todos esses eventos. E de fato, olhando agora, eu estou começando a olhar com uma outra ótica, o quão frágil a gente é. Porque quer dizer assim, se tiver tudo ok, funciona. Mas qualquer mudança ali, sai do trilho. E eu tenho uma outra problemática para te colocar. E aí eu estou entrevistando ele agora, gente. Você não esperava por essa. Galera, grava esse momento. Que momento, senhores. Quando a gente olha para o regime de chuvas que a gente tem, e quando a gente olha para a nossa hidrologia, por exemplo, muito dos reservatórios que a gente tem no Sudeste e no Sul, e no Brasil todo, na verdade, eles são abastecidos a partir de bacias que começam no norte, nas chuvas do norte. Se a gente está vivendo essa seca extrema no norte agora, será que a gente pode imaginar a seca, uma nova crise hídrica, talvez para o ano que vem? Veja, pega a bola aí. Do pega ponto a bola de vista de preço, futurologia. eu vou entrar só do ponto de vista de preço. A gente começou como gestora, abriu a comercializadora, e a gente já passou por eventos extremos. E, assim, tem aquela frase, né? O passado não se repete, mas ele rima. Eu estava numa reunião com uma empresa que tem 200 unidades, a gente estava falando de geração, e a gente estava falando ali, eu estava mostrando ali a evolução do GD e peguei o PDE. Peguei os últimos 7, 8 PDE. Tudo errado. Todos erraram. E não erraram por pouco, erraram por muito.
Aí o diretor se perguntou para mim, ô Fábio, com base nisso, o que é que a gente pode esperar do Solar? Eu mostrei para eles 10 PDL. Eu disse, ó, sabe o pessoal que é bom mesmo, o pessoal que estuda? Eles erraram tudo. Eu não tenho nem ideia. Primeira coisa, constrói tua geração para se proteger, porque eu olho preço. A gente em 2021, vamos lá, um pouco antes. Que aí, não quero entrar naquela teoria da conspiração, mas um pouco antes. Ele não quer entrar na teoria da conspiração, mas já entrando de leve? Vamos pegar fatos. Eu acredito que existem players no mercado que são muito mais inteligentes do que eu. Empresas gigantes, PSR. A modéstia agradece. Mas assim... quando a gente olha... Não vocês cortam essa brincadeira. 2020, a gente teve ali a pandemia. Foi um momento bem difícil para todo mundo. Mas nesse momento eu estava me reinventando e, pô, me tranquei no quarto e fui trabalhar. Os meninos gritando lá de fora, trabalhando no quartinho lá. E o que é que eu vi nesse momento? Cara, o consumo caiu, a fábrica parou, a gente teve um reservatório, voltou, caiu carga, o reservatório voltou, ok? Então aquilo ali foi a gente chama de uma crise de oferta. Na verdade, é uma crise de demanda, tá? Ok, reservatório subiu. A gente viu que a água continuou fluindo, né? Sei lá, não salvou água, o operador continuou fazendo a operação dele normal. Eu fazendo gestão de consumidor, o que é que eu vi muito também? O pessoal não fazia questão nem de cobrar mais os consumidores. Distribuidora. Não sei se também por dificuldade técnica, as próprias pessoas de faturamento da distribuidora estavam todo mundo em casa. Foi um momento que não foi fácil para ninguém, tá? Mas eu tô olhando do ponto de vista ali. Poucos meses depois, conta Covid, alguns bi, que tava cara, buraco muito grande, um rombo muito grande, vamos pegar dinheiro para aquilo tudo por 3 meses, ok. Já não vou entrar nesse mérito. Mas do ponto de vista de água e de preço, a gente estava numa condição muito boa. Caiu o consumo, encheu o reservatório, né? Oferta e demanda. Então a gente começou 21, teve mês de PLD a R$70, R$60. Tudo Muitos bem. meses. Muitos meses, 2021. Para o segundo semestre, a gente tem a maior crise hídrica dos últimos 80 anos. Entra aquele sentimento de, porra, tudo bem, ligou-se térmica, mudou um pouco a configuração, tirou a térmica da base do PLD, térmica virou encargo, o PLD caiu, o que eu achei um absurdo, porque equilíbrio financeiro do mercado foi pro lixo. O consumidor que tinha um preço um pouco mais alto para se proteger até de bandeira, teve que pagar isso, mais R$140 de encargo. A Paraíba tinha cliente lá que a TF fora a ponta era 115 e o cara tava pagando 140 de... Nossa. 190 de TF fora a ponta, o cara tava pagando R$140 de escassez hídrica. Não vou criticar, era um momento ali, eu não sei se eu teria tomado a decisão melhor. Mas assim, foi forte. Por que eu digo que foi forte? Porque a gente pegou julho, agosto, setembro, outubro, quebrou o meio mundo comercializadora, meio mundo consumidor, para em março de 22, perder piso até hoje. E a gente entrou na melhor situação hidrológica dos últimos... Cara, meu ponto é, cara, a gente não pode confiar em nada. 80% da nossa matriz é renovável. Quando eu preparei o pessoal falando que eu defendo a bandeira do renovável, é isso. Mas 80% da nossa matriz é renovável, né? Você trouxe para mim, não, a gente vai trazer storage. Será que a gente tem renovável o suficiente? Pode ser um ponto. Talvez, será que a gente não precisaria salvar mais água? É um outro ponto. Sair com solar a gente consegue. Com mais eólica a gente consegue. Mas assim, nosso sistema é frágil. Do ponto de vista de geração, de segurança de preço, o sistema elétrico é muito frágil. Aí agora eu vou trazer outra bola para você, viu? Nesse ano, 2021, as empresas elétricas lucraram 40 bi. Qual é a bandeira que eu levanto aqui? Eu disse, ó, vamos pegar um bocado de prêmio pequeno. Cara, a gente vai pegar esse 40 bi, vamos morder um pedacinho. Por quê? Com a GD a gente tira um pouco do consumo que ia no faturamento deles e no lucro deles. Com o Mercado Livre, a gente separa distribuição de energia, um pouco vai vir na comercializadora, um pouco vai vir na geradora, novas geradoras, tá? Então eu vejo um movimento de descentralização de renda e a gente está tirando dinheiro da comercializadora. Esse dinheiro vai acabar no extremo lá, nos grandes grupos. Perfeito. No futuro, cara, não vai ter 2W, não vai ter... Vai ter Votorantim, vai ter Santander, vão ter grandes grupos, o mercado vai fechar de novo.
Minha leitura é, o mercado vai abrir, pulverizar, depois ele vai fechar nos grandes grupos. Por quê? Você não precisa de ajuda para comprar um plano de celular. Você não precisa de ajuda para comprar um computador. Eu lembro que na época que eu estava lá em 2000, ali no início, técnico de informática era uma das melhores profissões da época. Mas hoje ninguém precisa mais de ajuda para comprar. E energia a gente vai chegar nesse nível, né? Com empoderamento. A gente trabalha com gestão. O primeiro contrato é bom, o segundo a gente abaixa o preço, porque o cara já entende. Mas aí eu tenho uma dúvida, assim, ninguém precisa de ajuda hoje, por exemplo, de um técnico de informática, ou a nossa Kombi não precisa de ajuda? Pensa assim, na sua avó. Ok. Só que a tendência Mas eu concordo. é que nossos filhos venham. Não é. Ok, a gente está indo para uma geração que já nasce digitalizada, Exatamente. que já nasce muito mais, concordo plenamente. Até porque assim, por exemplo, eu tô contratando, eu aprendi muita coisa, eu fiz mestrado, fiz pós-graduação, comecei doutorado, eu não consigo mais aprender a programar. Não, mas eu acho que tem uma outra coisa também, que não é só você precisar ou não do profissional. É você querer dedicar o seu tempo ou não para aquela atividade. Ok. Entendeu? Por exemplo, uma empresa de médio porte, médio para grande, eles têm dinheiro para ter uma estrutura de energia interna. Sim. Mas vale a pena ele sair do foco do core business dele? Sim, não, vou te explicar. Porque é o seguinte, a grande questão da comercialização é o seguinte, ele tem dinheiro para contratar um profissional, só que o profissional não é dono. O profissional pode pedir para sair a qualquer hora. Ele sabe que ele contrata a Merx. Se todo mundo pedir demissão ao mesmo tempo, o Fábio vai estar lá e vai resolver. Não, mas então... Ele fica dependente. Mas você entende? Então, assim, é por isso Entendi. que eu acho que essas estruturas, elas não vão sumir. Eu concordo que a gente vai passar por uma consolidação, porque é semelhante com o que a gente está vendo na AGD. O mercado cresceu muito, teve uma mega pulverização de players. Agora o mercado está passando por um período um pouco mais difícil, está tendo consolidação de empresas. Tem empresa quebrando, tem empresa sendo adquirida. No Mercado Livre, a mesma coisa. O mercado está abrindo, milhões de comercializadoras surgindo. Aí vai chegar um momento... Na verdade, está diminuindo, porque aumentou a exigência. Não, aumentou a exigência, mas vai crescer as varejistas. Vai. Aí vai chegar um momento em que a gente vai consolidar um pouco. Ó, em 2021, eu fui tentar migrar um primeiro varejista, cara grande, 4 mega médio. Você quer mais um pouco? Por favor. A conversa tá boa, viu? Você quer trocar a câmera, né? Você quer trocar a câmera? Não, é só pra dar 30 minutos de pausa. Tá, esse aqui é meu momento, gente. Olha, se acabar seu tempo, você dá o detalhe, aí eu digo, faça os agradecimentos. Mas eu tô curtindo tanto. Sabe, cara, tem um filósofo que eu adoro. Como é o nome dele? Ele falou assim, é 10 minutinhos de podcast. Cara, tem um filósofo que eu adoro. Qual é o nome dele? É o Pondé. Que ele falou que quando ele se descobriu, que ele tinha 11 anos, aí foi falar sobre o petróleo. Aí ele subiu no palco, começou a falar, todo mundo olhava para ele, ele disse, agora eu sei o que eu quero fazer da minha vida, que é o Diamond, né, que ele fala, né, teu momento. Cara, eu tô aqui em êxtase. Ele já tá continuando, viu, gente? A gente parou onde mesmo? A gente tava falando da consolidação do mercado, e aí você foi falar do número de comercializadoras. Sim, da varejista. Em 2021, eu peguei um grupo grande, que a gente migrou, que estava em RJ. E o caminho para migrar o cara RJ é varejista, ele não precisa ser agente. E esse grupo saiu. Cara, foi um dos maiores RJs do Brasil. O cara fez um trabalho sensacional. Foi a Light? Forte, não vou dizer o nome. Mas o que acontece? Nessa época tinha 6 varejistas. Eu fui ver agora, tem mais de 80 e a gente já está virando varejista também. Então, quer dizer assim, está se consolidando. Do ponto de vista de mercado, em minha opinião, o integrador, o que é que eu faço, por exemplo? A gente tem muito programa de parceria com o integrador. Por quê? Eu não sou bom em vender, mas eu sou bom em fazer conta, sistema. A gente é bom em fazer operação. Então, cara, eu vou focar no que eu sou bom. E eu boto os caras, faço parceria com todo mundo, e tá dando certo. A gente tá tendo muito bem. A gente é muito bom de pós-venda. Então, não tem um vendedor, mas meu pós-venda é maravilhoso. Vamos focar no que a gente é bom. Eu peguei a abertura de mercado em alguns países para estudar. Grã-Bretanha, Portugal, adorei Portugal, parecido. Lá como é que aconteceu? Os primeiros 2, 3 anos ali. Assinou a abertura em 2009,
2012, migrou 12, 15%. De 12 a 17, migrou 90%. Depois ficou residual que não vai migrar. É a sua avó, não vai migrar, não quer mais saber disso, não quer se preocupar com isso. Só que hoje, quem é que tá há 10 anos batendo na porta de todo consumidor? A GD. GD. Quem foi que bateu na porta de todo mundo até entender que o filezinho é o grupo B? Foi o integrador. Então, o próprio integrador, ele já tem uma carteira... Ele está super bem posicionado. Eu falo isso, Fábio. O integrador é o agente que está mais bem posicionado para surfar nessa onda. Eu falo, gente, essas comercializadoras gigantes que estão fazendo geração compartilhada, elas querem ter o contato com o cliente que o integrador tem desde sempre. E eu vou trazer mais para você. Lembra que você falou que esse ano que aconteceu uma crise, por isso que a venda parou. É aquele negócio, quando a água baixa, você vê quem está sem bermuda. O grande fato é, quem vende de varejo, quem vive de varejo, eu estava tendo essa conversa hoje na hora do almoço com o Mike da Fortleve. Cara, eu não sei vender varejo. Porque o cara tem que vender todo dia. Eu prefiro trabalhar um pouco mais e ter uma receita um pouco mais previsível. Quem vende de varejo tem que vender todo dia. O cara tem que dar resultado todo dia. Cara, ninguém, nem sei lá, o Messi, teve ano que ele perdeu porque o Cristiano Ronaldo. Não dá. E o que é que eu vejo? Eu vejo no Mercado Livre uma oportunidade de uma diversificação de renda. Só que mais, uma forma de o cara deixar a empresa dele mais sustentável. Porque ele pode ter um mix. Ele tem um mix de venda de usinas, que é um valor maior, pontual, e consegue uma receita recorrente que vai dar segurança para a operação dele. Eu vou te dar um exemplo. A minha empresa. Eu sou uma consultoria. Quando eu abri a empresa em 2018, a gente só fazia regulatório. Eu não tinha nem jurídico. Eu não fazia contrato. Sim, essa era a cara dos meus clientes também. Obrigada. Não, é só para lembrar que a Bárbara é advogada, tá, gente? É que às vezes passa. Ela é engenheira honoris causa, mas... E aí a gente eu abri a empresa, só tinha eu só fazia estruturação regulatória. Então, questões regulatórias. E assim, demorou um total de um mês para um cliente meu virar e falar assim, cara, você precisa começar a fazer jurídico. Eu não aguento mais você não fazer isso. Ele falou, eu não vou contratar um advogado para o regulatório e um advogado para fazer contrato. Isso aconteceu para a gente fazer essa autoprodução. Aí eu comecei a fazer o jurídico. Aí passou uns 8 meses, o cliente começou, cara, você precisa começar a fazer viabilidade econômica. Porque eu já confio em você. Então eu quero que você faça isso. Aí a gente trouxe um time que faz viabilidade econômica. Aí passou um ano, vocês precisam começar a fazer projeto executivo. O investidor. Que falou, eu já construí a relação de confiança com você. Eu sei que o que você me entregar vai ser bom. Eu não quero ter essa dor de cabeça com outra pessoa. Aí a gente começou um serviço que a gente faz para quem já é cliente nosso, de fazer os projetos. É o que a gente faz em autoprodução. A gente não é integrador. Mas o cliente diz, ó, Fábio, cara, eu não instalo, não tenho eletricista não. Ele diz, ó, arrume alguém, diga quanto é, mas eu quero que você se responsabilize pela entrega. É isso. Tudo bem. Mas, ó, tem uma informação tão importante que tu falou, que o integrador não percebeu, que é a confiança. É isso. Ele hoje, ele vai conseguir montar uma carteira maior do que as comercializadoras. Por quê? Porque já confia nele. Já confia nele. Cara, eu sabia que a sua leitura tá coincidente com a minha. Isso aqui eu tenho mais certeza que a gente tá no caminho certo, gente. Você tá doido? O integrador, para todo consumidor, para todo cliente, ele já é um especialista. Independente do que ele faça, ele fala de energia, ele trabalha com isso, ele vive disso. O que o empresário vê, assim, cara, ele vive de energia. Então o cara respeita isso. O cara diz, porra, eu quero que ele faça para mim. Cara, nenhum podcast acabou a bateria. Nenhum podcast acabou a bateria. Esse tá quente, a bateria não tá aguentando. Choppzinho? Eu vou botar um choppzinho pra você, especial. porque ele tá de olho, daqui a pouco ele puxa minha convidada embora, vou melhor deixar ele bebendo aqui. Como é seu nome, amigo? Boa noite. Tem chopp e tem também a coroninha, você prefere o quê? Não, pode ser só o chopp mesmo. Chopp artesanal. Aí, Fábio, como você conseguiu a barra? Sei não, eu tô nem deixando ir embora. Ele comprou um vinho.
Cara, eu fiz todo. Cara, quem comprou o vinho foi a Joana, viu? Joana e a Hanna que foram. Eu disse, olha, gente, a Bárbara disse que vinha. Vai atrás de vinho. Compra um rosé bem bonitinho pra Bárbara. Não, e o pior é que a Hanna, ela tava meio com raiva de você. Teve uma hora que eu passei e você demorou, ela tava tomando teu vinho ali. Eu disse, olha que se faltar, você vai atrás de outro. Mas a Bárbara não tá vindo. Eu disse, não, ela vem, que vem. O povo me enganou também lá no congresso, gente. Eu falei com o Fábio, eu entrei pra dar uma palestra 2h30. Aí foi até 3h30, aí me colocaram numas 4. Aí depois falaram, a premiação é assim que você tem que ficar. Ô, Eu Bárbara, falei, meu mas Deus, tu não vou também sair daqui mais não. acredita em cada coisa. Eu disse que ia ser 10 minutos. Eu sou vem- ingênua. A culpa é tua, Bárbara. Eu sou ingênua, eu acredito Esquece. na ANEL.